pessoal, tudo bem com vocês? Eu creio que sim. Pela graça de Cristo Jesus nós estamos vivos e isso é motivo de adorá-lo, de bendizê-lo. E eu te convido a adorar hoje desta forma, lendo a palavra de Deus. A nossa leitura de hoje será em Deuteronômio, capítulos 4, 5 e 6. Vamos começar então? Deuteronômio 4. Mais tarde Moisés falou ao povo de Israel: Agora, portanto, ó Israel, ouve as leis e as instruções que eu hoje vos ensino a praticar, a fim de que vivais e entreis para possuir a terra que Yahvé, o Senhor, Deus dos vossos antepassados, vos dá. Nada acrescentareis ao que eu passo a vos ordenar, e nada tirareis também. Observareis os mandamentos de Yahvé, vosso Deus, exatamente como vos prescrevo. Vossos olhos foram testemunhas do que Yahvé realizou em Baal-Peor. O Senhor, o vosso Deus, exterminou da tua comunidade todos os que preferiram seguir a Baal-Peor. Quanto a vós, entretanto, permanecestes apegados a Yahvé, vosso Deus, e por esse motivo estáis todos vivos até hoje. Eis que vos ensinei todos os estatutos e normas, conforme Yahvé, meu Deus, me ordenara, para que os coloqueis em prática na terra em que estáis adentrando, com o objetivo de tomardes posse dela. Sendo assim, cuidai de obedecer-lhes e praticá-los, pois desta maneira todos os demais povos observarão a sabedoria e o correto juízo que tendes. Ao ouvir todos esses decretos, os povos dirão: em verdade, esta grande nação é constituída de um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo e pessoal como o Senhor, nosso Deus, sempre que o invocamos. E qual a grande nação que tenha leis e preceitos tão justos como esta Torá? Lei que eu vos estou apresentando neste dia, tão somente guarda-te a ti mesmo e cuida bem da tua própria alma, a fim de que jamais te esqueças nos muitos sinais que os teus olhos contemplaram, e para que tais vivas recordações nunca se apartem do teu coração, em nenhum dia da tua vida. Ensina-as com dedicação aos teus filhos e aos teus netos. No dia em que estavas diante de Yahvé, teu Deus, no Horebe, quando o Senhor me ordenou: reúne-me o povo, para que eu os faça ouvir a minha palavra, a fim de que aprendam a respeitar-me com amor reverente por todo o tempo em que viverem sobre a face da terra, e assim ensinem os vossos filhos. Vós vos aproximastes, postando-vos ao pé do monte. Toda a montanha ardia em chamas que subiam até o céu, e estava envolvida por uma nuvem escura e densa. Então, de repente, Yahvé falou, e todos vós do meio das chamas ouvíeis claramente o som das palavras, mas não pudestes ver ninguém. Nenhum ser tomou forma, nada além de uma voz poderosa. Ele vos revelou então a aliança que vos ordenara obedecer, os 10 mandamentos, escrevendo-os sobre 2 tábuas de pedra. Nessa mesma época, Yahvé mandou-me ensinar-vos juízos e decretos, para que os cumprais na terra a qual estáis, adentrando para herdá-la. Ficai, portanto, muito atentos a vós mesmos, uma vez que nenhuma forma vistes no dia em que Yahvé vos falou no Monte Horebe, do meio do fogo. Não vos permitais corromper, fazendo para vós uma imagem esculpida
em forma de ídolo, uma figura de ser humano, homem ou mulher, figura de qualquer animal, em toda a terra, de qualquer ave que percorre os céus, de qualquer criatura que se move rente ao solo, ou figura de qualquer animal que vive nas águas debaixo da terra. Tudo isso para que, ao levantardes os teus olhos em direção ao céu e observardes o sol, a lua, as estrelas e todos os demais corpos celestes, não te deixes seduzir por estes astros para adorá-los e servi-los, porquanto são apenas coisas que o Yahvé, teu Deus, distribuiu entre todos os povos que vivem debaixo do céu. Contudo, quanto a vós, o Senhor vos tomou e tirou do meio da fornalha, de fundir ferro do Egito, a fim de que sejais o povo da herança de Yahvé, como hoje se observa claramente. Por vossa causa, o Senhor irou-se contra mim, jurando que eu também não atravessaria o Jordão e não entraria na boa terra que Yahvé teu Deus está te propiciando como herança. Eis que eu vou morrer deste lado da terra, sem atravessar o Jordão. Vós, porém, atravessareis e tomareis posse daquela boa terra. Entretanto, ficai atentos a vós mesmos, para não vos esquecerdes da aliança que Yahvé, vosso Deus, estabeleceu convosco, e não fazerdes qualquer tipo de ídolo, imagem pintada, forjada ou esculpida, que Yahvé teu Deus te proibiu. Pois Yahvé, o teu Senhor, o Eterno, é Deus zeloso, é fogo consumidor. Assim mesmo, depois que tiverdes vivido muitos anos na terra de Canaã, quando fordes idosos e tiverdes muitos filhos e netos, e vos corromperdes, agindo de forma contrária às ordens do Senhor, fazendo ídolos de qualquer tipo e praticando o que é mal diante dos olhos de Yahvé teu Deus, de modo a provocar a sua ira, invoco, a partir deste momento, o céu e a terra como testemunhas contra vós, porquanto havereis de ser depressa e completamente eliminados da face da terra, da qual ides tomar posse em breve, ao atravessardes o Jordão. Não prolongareis vossos dias sobre a nova terra, pois sereis totalmente aniquilados. Yahvé vos dispersará entre todos os povos e restará de vós apenas um pequeno número de pessoas, no meio das muitas e grandes nações para onde o Senhor vos tiver conduzido. Lá servireis a deuses feitos por mãos humanas, de madeira e de pedra, que não têm qualquer capacidade, não podem ver ou ouvir, comer ou sentir os aromas. De lá então irás procurar Yahvé teu Deus e o encontrarás, se o buscardes com todo o teu coração e com toda a tua alma. Assim, quando estiverdes sofrendo e todas as aflições caírem sobre vós, então no futuro, ao final dos tempos, voltareis para o Senhor, o teu Deus, e obedecereis à sua palavra, pois Yahvé teu Senhor é Deus misericordioso. Ele não os abandonará, nem os destruirá, nem desprezará a aliança que com juramento firmou com os vossos pais. Questiona, pois, os tempos passados que te precederam, ó Israel, desde o dia em que Deus criou o ser humano sobre a terra, de um lado ao outro do céu, se já aconteceu algo tão grandioso ou já se ouviu algo semelhante. Existe um povo que tenha ouvido a voz do Deus vivo, falando do meio do fogo, como tu a ouviste, e que tenha permanecido vivo? Ou um Deus que tenha vindo para tomar para si uma nação do meio de outra nação,
com provas, sinais, prodígios, obras maravilhosas e grandes batalhas, com mão poderosa e braço forte, com feitos temíveis e magníficos, conforme tudo que Yahvé, o Senhor teu Deus, realizou no Egito, em vosso favor, diante dos vossos olhos? Foi a ti, Israel, que ele mostrou tudo isso, para que soubesses que Yahvé é Deus, o único, e além dele não existe nenhum outro. Do céu, ele fez com que ouvisses a sua voz para te disciplinar. Na terra, ele te levou a contemplar o seu grande poder nas chamas, e ouviste claramente as suas palavras vindas do meio do fogo. E porque ele muito amou a teus pais, e depois deles escolheu a sua descendência, ele próprio te fez sair do Egito, por meio de sua excelsa presença e de seu magnífico poder. Expulsou nações maiores e mais fortes de diante de ti, com o propósito de fazer-te adentrar e tomar posse como herança da terra que fora delas, como hoje se verifica. Portanto, reconhece neste dia e reflete em teu coração: Yahvé é o único Deus, tanto nos mais altos céus como cá embaixo na terra. Não há nenhum outro. Obedeça, pois, os seus preceitos e mandamentos que eu hoje te ordeno, a fim de que tudo corra bem a ti e aos teus filhos, muito depois de ti, e para que prolongues teus dias sobre a terra que o Eterno teu Deus te concede para todo sempre. E Moisés separou 3 cidades no outro lado do Jordão, na parte leste, para onde poderia fugir e se abrigar quem houvesse matado uma pessoa por acidente, sem querer ou intenção deliberada de matar. Neste caso, o homicida perseguido poderia salvar a própria vida refugiando-se em uma daquelas cidades. Sendo assim, as cidades escolhidas foram Bezer, no planalto do deserto, destinada à tribo de Ruben, a cidade de Ramote, para a tribo de Gade, e Gola, em Bazã, para a tribo de Manassés. Esta, portanto, é a Torá, a lei que Moisés apresentou a todos os filhos de Israel. Estes são os mandamentos, preceitos, doutrinas e ordens que Moisés transmitiu como leis para os israelitas, quando saíram do Egito. Estavam, pois, do outro lado do Jordão, no vale fronteiro a Bet-peor, na terra de Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, a quem Moisés e os filhos de Israel derrotaram quando deixaram o Egito. Eles tomaram posse da terra dele e também conquistaram as terras de Og, rei de Bazã, os 2 reis amorreus que habitavam a leste do Jordão. Essas terras estendiam-se desde Aroer, na margem do ribeiro do Arnon, até o monte Sion, isto é, o Hermon, e incluía toda a região da planície, a Arabá, no lado oriental do Jordão, até o Mar Morto, abaixo das vertentes da colina, às encostas do monte Pisga, no leste. Deuteronômio, capítulo 5. Os 10 mandamentos da Torá. Então Moisés mandou que todo o povo de Israel se reunisse e proclamou: Ouve, ó Israel, os decretos e as leis que hoje comunico aos vossos ouvidos. Vós os aprendereis e buscareis aplicá-los à vida prática diária. Yahvé, nosso Deus, estabeleceu conosco uma aliança no Monte Horebe. Não foi com nossos pais que o Senhor fez essa aliança, mas sim conosco, com todas as pessoas que neste dia estão presentes a essa assembleia, todos vivos aqui. Yahvé falou convosco face a face,
Sua voz se projetou do meio das chamas no monte. Naquela época, eu fui colocado entre o Senhor e vós, a fim de vos anunciar a palavra de Yahvé, pois ficastes com medo do fogo e não subistes a montanha. Foi quando ele nos disse: Eu sou Yahvé teu Deus, aquele que te libertou e fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem, de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima no céu, ou cá embaixo da terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses, tampouco lhes prestarás qualquer tipo de culto, porquanto eu, o Eterno, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelo pecado de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Contudo, dedico amor misericordioso até a 1000ª geração para com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome de Yahvé teu Deus, pois o Senhor não deixará impune aquele que usar o seu nome sem o devido respeito. Guardarás o dia do sábado, a fim de santificá-lo, conforme o Senhor, o teu Deus, te ordenou. Trabalharás 6 dias e neles cumprirás todos os seus afazeres. O 7º dia, porém, é um sábado de Yahvé teu Deus. Nesse dia não farás obra ou trabalho algum, nem tu, nem teu filho ou filha, nem o teu servo ou serva, nem o teu boi, teu jumento ou qualquer dos teus animais, nem o estrangeiro que estiver vivendo em tua propriedade, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Recorda que fostes escravo na terra do Egito e que Yahvé teu Deus te libertou e te tirou de lá com mão poderosa e com braço forte. Por isso o Eterno, o teu Deus, te ordenou guardar o dia de sábado. Honra teu pai e tua mãe, conforme te ordenou o Senhor, o teu Deus, a fim de que tenhas longa vida e tudo te vá bem na terra que Yahvé teu Deus te concede. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás para ti a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo ou serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem bem algum que pertença a teu próximo. Estas palavras proclamou Yahvé a toda a congregação no monte, no meio do fogo, da nuvem e da densa escuridão, com alta e poderosa voz, e nada mais acrescentou. Então, tendo-as escrito em 2 tábuas de pedra, as entregou a mim. Contudo, quando ouvistes a voz que vinha do meio das trevas, enquanto a montanha ardia em chamas, aproximastes de mim com todos os chefes de vossas tribos e demais anciãos e autoridades, e suplicastes: Eis que Yahvé, nosso Deus, nos revelou sua glória e sua grandeza, e nós ouvimos claramente a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus pode falar ao ser humano sem que este deixe de viver. E agora, por que iríamos morrer? Estas grandes chamas vão nos devorar, se continuarmos a ouvir a voz de Yahvé, nosso Deus, nós vamos perecer. Em verdade, que homem mortal chegou a ouvir a voz do Deus vivo, falando de dentro do fogo, como nós ouvimos, e sobreviveu? Aproxima-te, pois, tu, Moisés, para ouvir tudo o que Yahvé, nosso Deus, tem a dizer. Tu nos dirás tudo o que o Eterno, nosso Senhor,
te comunicar. Nós ouviremos atentamente e obedeceremos. Yahvé compreendeu bem o sentido de vossas palavras quando falaste comigo e me disse: ouvi perfeitamente as palavras que este povo te dirigiu. Falaram com sabedoria e justiça. Como seria bom se eles sempre pensassem desta maneira e tivessem um coração disposto para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. Vai, portanto, e dize-lhes que podem voltar às suas tendas. Tu, porém, permanece aqui comigo, para que eu te diga todos os mandamentos, os decretos e as doutrinas que lhes ensinarás, a fim de que os pratiquem na terra que eu dou a eles como propriedade. Sendo assim, tendes todo zelo para agirdes conforme vos ordenou Yahvé vosso Deus. Não vos desvieis, nem para a direita, nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que Yahvé vosso Deus vos orientou para que vivais, sendo, portanto, felizes e prolongando os vossos dias na terra que haveis de tomar posse. Deuteronômio capítulo 6. A lei principal, amar a Deus. Estas são as leis, isto é, os decretos e os mandamentos que Yahvé, o Senhor vosso Deus, ordenou que eu vos ministrasse, a fim de que os coloqueis em prática na terra na qual estais adentrando, com o objetivo de tomardes posse dela. Sendo assim, tu, teus filhos e teus netos temerão a Yahvé, o Senhor teu Deus, e obedecerão a todos os seus estatutos e mandamentos, que eu hoje vos ordeno, para que os guardes durante toda a vossa existência, a fim de que teus dias sejam felizes e se prolonguem na terra. Portanto, ó Israel, ouve e cuida de pôr em prática o que será bom para ti, e te multiplicará a descendência, conforme te afirmou Yahvé, Deus dos teus pais, ao entregar-te uma terra onde mana leite e mel. Shema, ouve, ó Israel, Yahvé, o nosso Senhor é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Que todas estas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu as ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos, conservarás sobre as Escrituras, quando estiver sentado em tua casa, quando estiver andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também atarás estas palavras como um sinal na tua mão e em teu braço, e as prenderás à tua testa, como filactérios. Tu escreverás as palavras do Senhor nos umbrais da tua casa e em teus portões. Quando Yahvé teu Deus te fizer adentrar a terra que ele, sob juramento, prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria, terra constituída de grandes e boas cidades que tu não construístes, com casas repletas de tudo o que há de melhor, de obras e bens que não produzistes, com cisternas que não cavastes, com vinhas e oliveiras que não plantastes. Quando, enfim, tudo isso se realizar e comeres e estiveres saciado, fica atento, pois a tua própria pessoa não te esqueças de Yahvé, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. É a Yahvé, o Senhor teu Deus, que deverás amor reverente, temor. A ele servirás e pelo seu nome jurarás. Não seguireis outros deuses, qualquer um dos povos que estão ao vosso redor, pois Yahvé, o teu Deus, que habita no meio de ti, é Deus zeloso.
A ira do Eterno, o teu Deus, se inflamará contra ti, e ele te exterminará da face da terra. Não poreis à prova a Yahvé vosso Deus, como o experimentastes em Massá. Observareis cuidadosamente os mandamentos de Yahvé vosso Deus, bem como os preceitos e decretos que ele te ordenou. Farás o que é justo e bom aos olhos de Yahvé, para que tudo te corra bem e venhas a possuir a boa terra que o Senhor prometeu aos teus pais, expulsando da tua frente todos os teus adversários. Assim falou Yahvé. No futuro, quando os teus filhos perguntarem qual o significado de todas estas leis, estatutos e doutrinas que o Eterno, o nosso Deus, ordenou a vós, responderás a eles: nós éramos escravos no Egito, mas Yahvé nos libertou e fez sair do Egito com mão forte. O Senhor realizou diante dos nossos olhos sinais, obras portentosas e juízos terríveis contra o Egito, contra o faraó e contra toda a sua casa. Quanto a nós, entretanto, fez-nos sair de lá para nos conduzir até aqui e nos conceder em herança a terra que, sob juramento, havia prometido aos nossos pais. O Senhor ordenou-nos então cumprirmos todas estas ordenanças, amando reverentemente a Yahvé nosso Deus, para que tudo nos corra bem todos os dias, para dar-nos vida, como hoje se pode constatar claramente. Esta será a nossa justiça. Buscaremos zelosamente colocar em prática todos estes mandamentos diante de Yahvé nosso Deus, tudo conforme Ele nos ordenou. A nossa leitura de amanhã será em Deuteronômio, capítulos 7, 8 e 9. Eu aguardo você para essa leitura, se assim o Senhor nos permitir. Um abraço, fique com Deus.